Olá, meus queridos irmãos e amigos, boa noite, hein? Boa noite, eu vos saúdo com a poderosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Como eu faço todas as programações, o programa Prosa Cristã, quero saudar-lhes assim, ó, Reirene tu Kyrio, é a primeira frase, caracteres gregos, grego koiné ou grego helenístico, porque na verdade o grego koiné é um dialeto, na verdade, né? Embaixo a transliteração e depois a tradução. Só para não perder o costume, eu vou soletrar a frase em grego: eta com aspiração áspera ou espírito forte, epsilon iota com aspiração branda ou espírito fraco, ro, eta com acento agudo, ni, eta, depois um artigo na forma genitiva tal, ômicron, y com acento circunflexo, porque o circunflexo tonaliza toda a letra, depois um genitivo singular masculino em segunda declinação, que é a palavra senhor, na forma genitiva, capa, y, ro, iota, ômicron e y com acento circunflexo. Reirene tu Kyrio, meu irmão, minha irmã. Bom, vou aproveitar então a você que está me dando prazer da sua audiência. Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Hoje nós temos debate aqui, mas antes disso eu quero pedir a vocês que vocês nos auxiliem fazendo um trabalho missionário de divulgação da palavra. Nosso debate não tem a intenção de entrincheirar os debatedores, nem de destruir o oponente, não é essa a questão. Nossa questão aqui é elucidar você com relação às variantes teológicas e, à luz da Bíblia, de acordo com a habilidade dos nossos convidados, você vai tirar as suas conclusões. Você pode participar aqui do programa. Como? Deixando a sua opinião, não é? A sua opinião no chat do YouTube. Quero dizer que para você deixar a sua opinião é importante que você se inscreva, porque só inscritos podem participar. E eu peço a você que auxilie deixando um like, deixando um joinha, tanto no Facebook, estamos transmitindo pelo Facebook, estamos transmitindo pela fanpage e também pelo YouTube. Deixando um like e compartilhando aí nas suas redes sociais. Compartilhe através do YouTube ou no Facebook, na sua linha do tempo, nos grupos de WhatsApp que se debruçam sobre a Bíblia. Tá, Biblia. Determinado pregador disse: abram o livro, não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. E sobre a Bíblia que nós vamos falar na noite de hoje. Compartilha, deixa um like. Algumas questões aqui hoje particulares. O nosso debate é profundamente educado e acadêmico, bíblico, teológico, história da igreja, etc, etc. O tema hoje é empolgante. Nós não permitimos desrespeito aos nossos debatedores. Se você não concordar com um dos debatedores, você pode colocar a sua opinião. Eu não concordo com o irmão fulano, com fulano e tal, mas sempre respeitosamente. Porque se você desrespeitar, nós vamos pedir para que você seja nós vamos bloquear você do nosso chat. Tá bom assim? Então, tema de hoje, vamos lá. Tema de hoje, trinitarianismo versus unicismo. E aí, pessoal, Deus é uno? Deus é trino? Existem mais de uma pessoa? O Pai e Jesus são a mesma pessoa? Tudo isso para debater conosco. Eu recebo aqui na noite de hoje, o meu amigo, o evangelista Michael Nariti, ele que é evangelista, ele é o dono do canal no YouTube Rei Eterno, da Igreja Cristã Apostólica Pentecostal. Evangelista Michael, boa noite. Paz. Boa noite, a paz do Senhor Roberto Cruvinel e a todos os telespectadores que estão nos honrando aí nessa noite. Maravilha, seja bem-vindo e vamos ao debate. Você vai defender uma postura unicista, não é? Muito bem. Isso, a doutrina da unicidade de Deus.
Muito bem. Também para participar comigo na noite de hoje, eu tenho um amigo que é uma grande bênção, um amigo já de bastante tempo, um professor, não é? Eu vou só colocar aqui o pastor e professor Ferreira, ele que é graduado em teologia, especialista em docência do ensino teológico, especialista em teologia com ênfase em grego bíblico, especialista em docência do ensino superior, licenciado em letras, que aceitou com muita alegria. Ele é professor no Centro Educacional, especializado, master em Planaltina, Distrito Federal, professor também do Instituto Teológico, professor Ferreira, quer dizer, ele é o diretor, né? Ele, com muita gentileza, aceitou o meu convite. Pastor Ferreira, Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio Didaskelemu, a paz do Senhor, meu mestre, meu professor, Roberto Cruvinel. Primeiro quero dizer da honra de participar com o senhor. O próprio anfitrião já honra o convite. Está contigo, eu que sou teu fã, tu sabes disso, tu como um dos maiores teólogos deste país. É muito bom estar aqui com o senhor e também quero estender os meus agradecimentos ao nosso querido Maicon, não é isso? Maicon, evangelista Maicon, Deus abençoe. Seguidores do Roberto Cruvinel, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o nosso querido Reirene Tuquírio, Quiriu Rebo Jesus Cristo, Neta Rebo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O povo está gastando, né? Reharisca e Reirene Tuquírio. Engraçado, porque alguns pronunciam o Senhor no genitivo com acento no iota final, né? E é interessante essas questões de pronúncia erasmiana e tudo mais, coisa de professor. Mas vamos ao debate. Vamos ao debate. Aí na tela, Maicon, é Naite ou Nahite? Michael Knight. Knight fala noite em inglês, Michael Knight. É Night? Night, mas é que aí tá meio estranho a Night aí, mas tudo bem, queridão, vamos começar. Bom, eu vou dar 2 minutos aos meus irmãos e meus amigos, vou dar 2 minutos, lembrando que você pode colocar a sua opinião sobre o debate, não é? O John William está dizendo graça e paz, já tem várias perguntas aqui, tem várias colocações aqui, mas nós vamos começar assim, ó, eu vou abrir tela para os nossos convidados, 2 minutos, para ele fazer a consideração inicial com relação à sua doutrina. Depois, vocês podem comentar o comentário alheio, o que o outro falou, e vamos conosco. Vou começar aqui com o Michael. Michael, tela para você. Por que você é unicista? Por que você crê no unicismo? 2 minutos. Boa noite a todos. Eu acredito na unicidade de Deus por causa da palavra de Deus. Eu vejo na Escritura Sagrada que a questão da unicidade, a qual quero dizer aqui que é a fé monoteísta, ela não vai dar uma margem para a gente colocar uma pluralidade de pessoas em Deus. Porque o texto base, Deuteronômio 6,4, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o único aí já vai denotar a singularidade, né? Não há outro igual. E o Senhor, ele fala isso demasiadamente na sua palavra. Lá em Isaías capítulo 44, o versículo 24, ele diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, e que sozinho estendi os céus e espraiei a terra por mim mesmo. Tá vendo aí o pronome pessoal? Lá em Isaías capítulo 45, versículo 5 e 6 também diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei ainda que tu não tenhas me admitido. De forma que desde o nascente até o poente todos saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então Deus, ele diz na sua palavra que ele é o Senhor e que não há nenhum outro. Então o que nós entendemos olhando a Escritura Sagrada? Que este Deus que é único, que é singular, né, ele se manifestou em carne.
E aí nós vamos ter então o Filho, porque o Filho se trata da encarnação deste Deus único. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 26 diz: porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Então o Filho se trata da encarnação. E o Filho, ele é o templo, ele é o tabernáculo deste Deus. Nós aqui usamos uma linguagem que Jesus, homem, é a natureza humana deste Deus que é Espírito. Então, conforme Efésios capítulo 4, versículo 4, onde vai falar sobre a unidade da fé, lá fala bem assim, que há um só corpo e um só Espírito. Né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, a unicidade, ela começa por aí. Maravilha. Então, considerações iniciais do evangelista Maicon, né? Maicon. Agora vamos às considerações iniciais do professor e pastor Ferreira, José Ferreira. Por que o senhor crê na triunidade ou na trindade de Deus? E depois vamos ao embate. 2 minutos para o senhor. Primeiro, triunidade, o senhor colocou muito bem, seria um termo bem mais adequado, porque Deus realmente é um só existe um Deus. O próprio Shema hebraico, Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vai dizer que há apenas um Deus ali. Mas o Echad, esse numeral cardinal, Echad, dependendo da semântica, do contexto semântico, pode se referir a uma unidade, porém uma unidade composta. Prova disto está em Gênesis 2, 24, que diz assim: Alekena e Azav ish et evio, por isso deixará o homem seu pai, ve et emó, e sua mãe, ve kavaka bi istó, e se dirá a sua mulher, ve rayu, e serão levassar, isso é, e serão levassar errad, uma só carne. Então você tem, serão o quê? Levassar, carne, o quê? Errad, carne uma. Ou seja, uma só carne, você tem o mesmo numeral cardinal, Gênesis 22, 24, mas para falar de uma carne, porém uma carne composta de dois. Então, o fato de o Shema, de o Errad aparecer no Shema hebraico, significa que é um só Deus, mas que pode ser composto de mais pessoas. Isso é indubitável, porque você tem o homem sendo uma só carne, é uma só carne, mas composta de duas pessoas, marido e mulher. O texto está muito claro aqui no texto hebraico. Agora, esse Deus que é único, e o numeral cardinal errado não impede de essa divindade, o ser divino, a divindade ser composta, não tem como impedir isso, mesmo sendo um numeral cardinal absoluto, mas a semântica não permite isso. Nós temos a trindade de Deus como algo necessário. Por que algo necessário? Porque a própria comunicação da autodivindade e sua autocoinomia revela a necessidade de Deus ser triuno, isto é, na coinonia de Deus, na sua autocoinonia, na autocoinonia do seu ser, na administração, como ele lida com o seu ser, como o ser de Deus é lidado entre si. Nós vemos que as três pessoas são distintas, claras e categóricas. Você vê ali pelos usos linguísticos, justamente os usos pronominais: o pai envia o filho envia o Espírito Santo, o pai estava com o filho, enfim, esse relacionamento, essa comunhão entre esses seres, na sua forma relacional, precisa ser interpessoal e não pode ser monopessoalística, né? Digamos assim. Muito bem. Considerações iniciais dos dois irmãos aqui. Eu quero, antes de começar, e colocar, porque tem vários irmãos, várias pessoas mandando mensagens aqui, vou só colocar as saudações, mas só para eu entender, Michael, para me dar um entendimento, na sua opinião, o Deus, o Pai, ele se transforma no Filho, é isso? Ele se transforma em Jesus? Quando ele tabernacula, na verdade é a mesma pessoa manifestada de forma humana, de forma rápida?
Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que se eles soubessem quem era Jesus, eles não teriam crucificado, e Paulo diz que ele é o Senhor da glória. Então, esse Deus, ele é espírito. E como ele mesmo prometeu redimir o homem, e a lei exigia a morte do homem, então ele mesmo, ao nos perdoar, ele assume a dívida para si. Então o Filho se trata o quê? Se trata do próprio Deus em carne, que a Bíblia chama de Emanuel, que é Deus conosco. Então, se nós entendemos que a base da fé monoteísta é ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e você não sair dessa verdade que ele é o único Senhor, aí você vai entender a encarnação e a manifestação de Deus em carne, o qual o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, que grande é esse mistério, o mistério da piedade. Amém? Entendi. Então vamos lá. Então só me diz se eu estou correto ou não no meu entendimento. Na sua doutrina, Deus, na verdade, é a mesma pessoa que Jesus, no sentido de tabernaculado. Isso, aí nós temos a explicação, para ficar mais coerente, que Deus se manifestou em carne, então ele tem uma natureza humana. Entendeu? Que a natureza, Jesus Cristo, ele é corpo humano, alma, que é o intelecto da humanidade, e o espírito dele é o divino, é o Pai. A divindade de Jesus é o Espírito Santo, o Pai. Tá bom. Pastor Ferreira, o Michael colocou vários textos aqui, mais vários, um número grande de textos, tanto do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Nós não lemos os textos. Se quiserem, nós vamos poder ler o texto em várias versões. Mas, bom, deixa eu só agradecer o pessoal que está mandando superchat, mandando oferta para o canal. Muito obrigado. Daqui a pouco eu leio aqui, tá? Mas senão vou perder o fio da meada. Professor Ferreira, o senhor concorda com o Michael, com o evangelista Michael, quando ele diz que, que Jesus é a manifestação humana da divindade, que não são personalidades diferentes? Mestre, não, veja bem, essa ideia começou a surgir no segundo, terceiro e quarto séculos, né, o monarquianismo modalista, e bem parecido ali com o patripacionismo, mas os textos que o amado Michael citou, parabéns pelos textos. Isaías 44, 24, eu sou o Senhor e eu sozinho fiz os céus. Isaías 45, 5 e 6, eu sou o único e não há outro. Isaías 9, 26, um filho se nos deu. Efésios 4, 4, um só corpo. 1 Coríntios 2, 28, se eles soubessem, não teriam crucificado o Rei da Glória. Sim, fato, com certeza, só existe um Deus. Não há mais de um Deus, é o único Deus e o único Senhor. No entanto, como eu falei, o fato de errado aparecer no Shema, apresentando a unidade de Deus, não significa dizer que essa unidade de Deus não possa ser composta, porque nós temos ali o homem em uma só carne, o homem lá no texto de Gênesis 2, 24, né? Levassar errado, uma só carne, isto é, errado está ali, é uma carne só, mas composta de duas pessoas. Então isso não impede. Agora, Deus é um só, está certo, perfeito. Agora, quando o texto diz que só há um Deus, então, Deus, a divindade, ela foi traspassada, conforme Zacarias 12, 10. A divindade comprou a igreja com seu próprio sangue, conforme Atos 20, 28. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, sim, sem dúvida. No entanto, essa divindade é composta em três pessoas. Então é uma divindade única, mas composta em três pessoas. E por que essa divindade é única e é composta em três pessoas? Como eu já falei, a própria autocoidonia, ou seja, a autodistribuição do relacionamento da divindade em si mesma, em sua própria pessoa, ela exige que a divindade seja uma triunidade. Por exemplo, o efeito da paracletologia, que é a intercessão, o Filho intercede ao Pai, 1 de João 2:1, o Espírito Santo intercede ao Pai, Romanos 8:23. Pastor, só um pouquinho, peço desculpa, peço vênia ao irmão, é que o irmão é um homem muito inteligente, muito preparado, e às vezes, talvez, nossa audiência não possa entender uma série de nomenclaturas teológicas aí. Então o irmão está citando, eu gostaria de pedir ao irmão, que o irmão está defendendo que são três personalidades na mesma divindade, não é isso? Perfeito. Algum texto para a gente ler que prove isso exatamente? Veja bem, a doutrina da Trindade, ela não é aquela doutrina que está em um único texto bíblico. Ela é uma doutrina espalhada por toda a Bíblia e que vai depender de um exame bíblico. No entanto, nós temos um texto em Romanos,
9:5, que diz: vós não estáis da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aí você já tem Deus, o Espírito de Deus, que é chamado de Espírito de Cristo. Você tem aí as três pessoas claras, no entanto, um único Deus. Você tem Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ali o polissíndeto, formando um período composto da oração polissindética coordenada, revela que são três pessoas, de fato e de verdade, distintas, indiscutivelmente. Você vê isso também na bênção apostólica em 2 de Paulo aos Coríntios 13:13 ou 13:14, dependendo da versão. Legal. O Michael vai comentar, já vou deixar você comentar, Michael, segura aí, tá? Só pedir ao pessoal que está nos assistindo, agradecer de coração, o pessoal está mandando mensagem para o Michael, para o professor Ferreira, estão fazendo perguntas, estão colocando textos, mas eu quero dizer aos meus irmãos, me ajudem, primeiro, deixando um like. Existe um algoritmo nessas redes sociais, nós temos mais de 100 pessoas assistindo agora simultaneamente, existe um algoritmo que esse algoritmo, quando você deixa o like, ele vê que aquele trabalho é relevante. E também compartilhe agora, tem uma seta que não é maligna, é uma seta da bênção, compartilhe agora o programa. Eu tenho algumas perguntas a fazer aos dois, mas eu gostaria que o Michael, foi citado Mateus 28, né? Que o Michael comentasse. Pessoal, deixa like agora, vamos passar de 100 likes no YouTube, vamos lá. Vai lá, Michael. Obrigado, pastor, por me permitir comentar Mateus 28:19. Veja bem, a Bíblia diz, será se Deus ele é pai? Será se Deus ele é filho? Lá em João 4:24 diz que Deus ele é espírito, né? E aqueles que o adoram que o façam em espírito e em verdade. A questão de pai, pastor Roberto e pastor Ferreira, a questão de pai é porque esse Deus que é espírito, lá no ventre da Virgem, em Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz que ele gerou. Não, o anjo fala para, não temos José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então esse Deus que é espírito, ele é espírito. Ele gerou o filho. Então a paternidade vem por quê? Porque ele gerou um filho e esse filho é o quê? É o seu tabernáculo, é o seu corpo. Então pai e filho é o quê? É porque pai porque ele gerou e filho porque ele encarnou, é a sua roupa terrena. Porque Jesus Cristo, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus manifestado em carne, entendeu? Então, veja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai porque gerou, Filho porque é a sua roupa terrena, a sua carne. Lá em 2 Coríntios 5:19 diz a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Lá em Colossenses 2:9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, lá em João 14:10, ele diz bem assim, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O pai, ele um adentro aí, o pai ele sempre tem que ser revelado na pessoa do filho. Então, pai, filho e Espírito Santo, não fala de três pessoas, mas fala de um Deus que é espírito, que gerou um corpo, e ele está nesse corpo reconciliando o mundo consigo mesmo. Porque Michael, uma pergunta, se me permite aqui. Isso não é uma coisa assim, eu quero provocar você agora, tá? Fique à vontade. É uma coisa meio sem lógica, me parece um pouco ilógico essa questão. Como alguém poderia dizer que três pessoas num só Deus também parece ser ilógico? Mas veja bem, eu vou colocar um texto aqui, Michael, dentro disso que você está falando, tá? Dentro disso que você está falando, para você me analisar e o professor Ferreira analisar. Eu sou professor de grego bíblico, mas eu vou ler em português. É o Evangelho de João, capítulo 14:16. Diz assim, ó. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco. O texto em português por si já dá base para a minha pergunta. Veja, não lhe parece três personalidades? Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai. Então, não pode ser a manifestação dele, a manifestação de Deus, porque ele está falando de uma outra personalidade. Eu gostaria que a atenção do professor Ferreira também, e você que está assistindo. Eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Aí ele não está mostrando a personalidade. Inclusive, a outro ali é alós, da mesma espécie. Isso.
No versículo 6, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 3, ele diz, aonde eu estou, e usa o pronome ego, usa o pronome e o verbo no presente indicativo, falando do céu. Ali, Jesus não está mostrando a diferença de essência e personalidade, porque ele diz, eu rogarei ao Pai e outro. E aí? Certo. Tá. Você poderia me dar 5 minutos para a explicação ficar à vontade? Então deixa eu pedir que você... 5 minutos é muito. Deixa eu pedir que você se prepare. Não, eu falo 5, mas eu acho que eu consigo em menos. Então, use 2, porque aí o pastor vai também mandar no mesmo tempo. E aí ele vai continuar a pergunta dele. Então tá, então eu vou acelerar aqui a minha explicação. Porque isso aí, se eu explicar isso aí, vocês vão ver que maravilha. Ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Para aquele que acredita na Trindade, que já tem ali as 3 pessoas, aqui é a Trindade irrefutável, correto? Mas esse eu rogarei ao Pai, será se é uma pessoa rogando a outra pessoa? Será se é uma oração que Jesus está fazendo? Ó Pai, envia o Espírito Santo por ele. Será se Jesus é uma oração? Esse eu rogarei ao Pai, ele não é uma questão de uma pessoa orando a outra pessoa para enviar a outra pessoa. O próprio contexto, o versículo 17 e 18, vai provar isso aqui para nós. Veja bem, o versículo 17 diz bem assim, ó o Consolador no versículo 17. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. No versículo 17, o Espírito, que é o Consolador, já está habitando com eles e ele faz a promessa que estaria neles. Olha que maravilha. Então, e quem que é o Espírito da verdade? Quem que é a verdade? No próprio João 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou a verdade. Ele está falando do seu Espírito que está nele, habitando com o discípulo, por quê? Porque Jesus está habitando com o discípulo. E ele faz a promessa, e ele estará em vós. Aí olha o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o Consolador do 16, que ele vai rogar para enviar, no 18, já é ele mesmo. O Espírito Santo que vai vir, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É o próprio Jesus falando. Então, como é que você entende o 16? O 16 aqui, ó, eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Ele está falando não de uma oração, de uma pessoa orando a outra pessoa. Ele está falando da obra da encarnação do Filho da carne na cruz. Esse eu rogarei ao Pai é intercessão na cruz. A intercessão foi um rogo. Agora, só para confirmar o versículo 28, que ele fala bem assim, ó, ouviste o que eu vos disse, de João 14, vou e venho para vós. Olha, ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. O Consolador é ele mesmo. Então, resumindo, tudo que Jesus está falando aqui, se eu pudesse detalhar mais, eu ia pontuar mais. Ele está falando que ele vai deixar de se manifestar em carne, porque ele estava habitando com o discípulo, porque o Espírito está no corpo, e ele vai voltar, é ele mesmo, o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Paulo diz, é Cristo em vós, esperança da glória. Então, se você usar o próprio contexto, você vai entender. Bom, amém? Legal, o tempo já foi grande, eu quero pedir desculpa ao professor Ferreira, vou dar o mesmo tempo para o senhor, de tudo aquilo que o Maicon falou. E aí eu pergunto, professor Ferreira, isso que o Maicon falou, essa interpretação de João 14, 16, se sustenta gramaticalmente? É isso mesmo que ele falou, que o Jesus é o próprio Consolador aí desse tempo? Vamos lá. Meu mestre, primeiro, em relação ao tempo, pode deixar o Maicon à vontade, não tem problema, tá? Então vamos lá, vou pegar o argumento do Maicon já na sua raiz. Ele fala que Deus gerou o Filho no ventre de Maria, quando o Espírito Santo gera o Filho. Primeiro, Maicon está explicando Mateus 28, 18. Ele começou explicando Mateus 28, 19. Mas o que é que o Maicon faz? O Maicon não entra em Mateus 28, 19. O nobre Maicon, ele já parte para pegar outros textos. E vai dizer que quem é o Pai? Explicando Mateus 28, 19. Quem é o Pai? O Pai é o Espírito, porque Deus é Espírito. Ele vai para João 4, 24. Primeiro, quando eu estou olhando assim, não é que eu não estou com atenção, não, tá? É que eu estou anotando o que os amados estão falando. Vai para João 8, 24. João 4, 24 diz que o Pai é Espírito, aí pega João 4, 24, vai para Lucas, que diz que o Espírito gerará Jesus, aí diz que o Pai de Mateus 28, 19 é o Espírito de João 4, 24, que gerou Jesus em Lucas. Assim sendo, o que o nobre Maicon faz? Ele pega vários textos e várias expressões, claro, com todo respeito, e mistura as expressões e confunde as expressões. Por exemplo,
quando ele vai explicar o texto de João, apresentado pelo nosso nobre professor Cruvinel, ele vai dizer que o Espírito da verdade, aí ele diz quem é a verdade, Jesus é a verdade, que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, você tem que diferenciar as palavras de seus usos semânticos. Quando Jesus fala o Espírito da verdade, não está falando de verdade ontológica. O que é verdade ontológica? A verdade como um ser. Não, mas está falando de verdade filosófica. O que é verdade filosófica? Argumento verdadeiro, evidências verdadeiras, não ontológica. Isso não está, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, não está falando de si mesmo como da verdade como algo ontológico. Então a verdade é um ser ontológico? Não. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo sou eu que trago toda a verdade das Escrituras, toda a verdade de Deus. Então, dizer que o Espírito da verdade é Jesus, porque Jesus é a verdade, é confundir o termo verdade como se fosse verdade ontológica, isso é a verdade como um ser. Nada disso. Está se falando apenas como a verdade como um princípio filosófico de coisas verazes. Isso é fato. Então, pegar um versículo e sair pegando um termo de um versículo, com um termo de outro, e um termo de outro, e montar essa coxa de retalho, é problemático, isso não é próprio da exegese. Agora, na própria ação de que o pai gera o filho através do Espírito Santo, você tem aí o que eu falei a princípio. O que é? A oikonomia, ou seja, a administração da divindade em relação às suas três pessoas. Porque você tem que atentar para o que é pessoalidade de Deus e o que é pessoalidade humana. A pessoalidade de Deus é uma pessoalidade arquetípica. A pessoalidade humana é uma pessoalidade ectípica. O que é isso? Arquetípica é o modelo, ectípica é a cópia. Então, na pessoalidade humana, vamos pegar aqui para os irmãos verem que dá um problemaço. Eu falo comigo mesmo, mas eu não consigo enviar a mim, eu não consigo interceder por mim a mim mesmo. Eu não consigo interceder por mim a mim mesmo. Quando eu falo comigo mesmo, é todo o meu ser que está fazendo uma autorreflexão, mas eu não consigo enviar o meu espírito a um determinado lugar. Ou seja, isso é uma pessoalidade ectípica, isto é, é como se fosse uma cópia, e não a personalidade arquétipica de Deus. Mas Deus não, Deus ele se relaciona consigo mesmo, e nesse relacionamento, o pai envia o filho, o filho roga pelo Consolador, o pai envia o Consolador, o filho envia o Consolador. E quando o nobre Maico diz que não há uma oração ali, no entanto, no capítulo 17, você tem a oração de Jesus. Glorifica-me, olha os pronomes oblíquos aí, glorifica-me contigo, meta-se contigo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, se o pai se tornou filho quando foi gerado no ventre de Maria, você tem um problemaço, porque Jesus disse que ele já estava com o Pai, ao lado de, antes que o mundo existisse, isso é, antes de ser gerado. Então aí, esse patripassionismo, que seria, de fato e de verdade, o patripassionismo, onde o pai sofre, esse patripassionismo aniquilaria a preexistência de Jesus como ser ontológico. E ele diz, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, nem gramaticalmente, nem exegeticamente, parece, com todo respeito ao nobre Maico, que tem nenhum sentido. Então, na verdade... Porque assim, de forma simples aqui para o nosso povo entender, tem muitos professores assistindo agora, louva a Deus por todos eles, mas tem irmãos que não têm muito conhecimento teológico. O senhor falou aí de Soliloquio e tal, eu ouvi aí. Mas vamos lá. O texto que eu coloquei, Michael e professor Ferreira, de João 14, 16, não é literalmente eu rogarei ao Pai, como se estivesse apontando uma personalidade, a minha visão, né? E ele enviará outro Consolador, e usa a palavra da mesma espécie, que é da mesma essência, diferente de heteros, que está em Galatas 1, que é de tipo diferente. Então, o que eu vejo ali? João 14 mostra tanto a essência quanto eles ninguém vem ao Pai, e mostra a personalidade. O senhor crê nisso, professor Ferreira? Pessoas distintas dentro da divindade?
veja bem, se eu, aí não é nem uma questão de crer, a própria gramática vai falar isso. Você tem aí uma contração pronominal. O que é contração pronominal? É quando a preposição para se contrai ao pronome o. Eu rogarei para o pai, ou eu rogarei a ele, eu rogarei para o pai. Então, essa contração pronominal da preposição, alguns chamam também de contração prepositiva, não tem problema, está deixando claro que você tem aqui a primeira pessoa exercendo a agência, e aqui você tem uma agência, uma ação, para com a outra pessoa, em prol de uma terceira pessoa, que ele vos enviará o Consolador, Então você tem três pessoas aí, isso é indiscutível, isto é indiscutível, isso é indiscutível. Então pegar aqueles textos que diz que Deus é um só, sim, Deus é um só, quanto ao seu ser ontológico. No entanto, as três pessoas estão aí intrinsecamente e categoricamente detalhadas. Então, tá bom. É indubitável isso. Vamos lá, Michael e professor Ferreira, vamos fazer assim agora. Eu tenho uma série de perguntas, nesse primeiro bloco já era para eu ir para o intervalo, já, para deixar vocês falando, tá? Vamos fazer o seguinte, o Michael faz uma pergunta de um texto para o professor Ferreira, certo? E com réplica, certo? Normal, tranquilo. Depois o professor Ferreira faz a mesma coisa. Qual de vocês dois quer começar? Enquanto vocês elaboram seus textos, deixa eu dizer aqui para vocês, você que está no YouTube, tem mais de 100 pessoas no YouTube aqui assistindo, obrigado. Mais um tanto no Facebook. Deixa um like, dá tempo de você compartilhar. O nosso tema hoje é exatamente esse aí, ó. Nós estamos recebendo o professor José Ferreira, o evangelista Michael Knight, né? Knight, eu aprendi, ele me ensinou a pronunciar o nome dele. Michael Knight, sobre trinitarianismo versus unicismo. E nós queremos procurar ser o mais bíblicos possíveis. Vamos passar agora aos embates, certo? Quem começa? Tanto faz, mestre. Então, é uma pergunta rápida, com texto, tá? O outro explica, depois volta. Então lá me vou. Posso fazer a pergunta? Vai lá. Vamos lá. João 17. Ô, gente, vocês dois aí são do Centro-Oeste, hein? Esse negócio de lá me vou não é coisa daqui do pessoal aqui de São Paulo, não. Ô, Michael, aparece aí, você tá sumindo, Michael. Eu quero deixar muito bem claro aqui. Vai lá, Ferreira, manda aí. Eu quero deixar muito bem claro. Quero deixar muito bem claro também o meu carinho e o meu respeito pelo nobre Michael, viu? Deixar isso aqui muito bem claro. Eu vejo o talento dele, um jovem muito talentoso e profícuo aí no conhecimento das Escrituras. Então, João 17,5 diz assim, Michael: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aqui você tem, a pergunta você tem um jogo pronominal, glorifica-me, primeira pessoa, ó Pai, junto de ti, segunda pessoa, que são os pronomes oblíquos, me comigo, te contigo, me comigo falante, te contigo ouvinte. Isso aqui exige mais de uma pessoa. E com a glória que eu tinha contigo, mais uma vez, segunda pessoa, antes que o mundo existisse. A pergunta é: como Jesus teria uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, dentro de um jogo pronominal de relacionamento pessoal, se o Pai passou a ser Jesus quando foi gerado no ventre de Maria? Michael, 2 minutos e depois tréplica de 1 minuto, tá? Vamos nós? Vamos lá, manda aí. Tá certo. Então veja bem. E agora, ó Pai, glorifica-me, ó tu, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teu, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente têm conhecido que eu saí de ti, e creio que tu me enviaste. Jesus Cristo, ele é a palavra, o verbo, que saiu de Deus. Mas ele está ali, né, o verbo, eu gosto de explicar que o verbo, ele é o próprio Espírito de Deus, o Espírito da boca de Deus. Está lá em Salmo 33, o versículo 6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
Deus criou todas as coisas falando, ali não tem duas pessoas, é ele falando com a sua palavra, e todo o seu exército pelo espírito da sua boca. Então, o que é o verbo? O verbo, ele é vento, é a voz e é a palavra. Então, Jesus, o vento é o quê? O espírito. A palavra para espírito, ela é rua, né? E ela é pneuma, do grego, que significa vento. Então, olha para você ver, o espírito da boca de Deus, o próprio espírito de Deus que enche os céus e a terra é o seu verbo. Então, quando Jesus fala assim, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto contigo mesmo, é porque ele é a palavra que está ali, não mais como ele não está ali, ele sendo em forma de Deus. Qual que é a forma de Deus? Lá em Filipenses 2,6, Deus é espírito. Ele sendo a forma de Deus, ele não estava ali como Deus, mas como homem. Então, quando ele está manifestando, ele faz esse clamor não de duas pessoas, mas o verbo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, se comunica com o próprio Deus. Glorifica-me contigo, para que eles creiam. Creiam o quê? Na palavra. E o que é esse glorificar? Não é duas pessoas, é o Pai glorificar a sua palavra. E o Pai falou, eu já tenho glorificado. No outro texto vai falar assim, eu já tenho glorificado e outra vez eu glorificarei. Então aqui não é duas pessoas. Maico, deu os minutos, porque senão eu não vou deixar nenhum irmão passar lá. Um minuto de tréplica, tá aqui, ó. Abriu, vai. Veja bem, primeiro, o nobre Maico, ele não tratou a questão do jogo pronominal e nem a questão do temporal, ou seja, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que o nobre Maico fez? Ele foi lá para, no princípio era a palavra. E o Michael diz que esta palavra estava na boca de Deus lá no início, que era Jesus e que essa palavra era o próprio Espírito Santo. Aí, se tem um gravíssimo erro, qual é? É que palavra em João é palavra ontológica, palavra filosófica. Você tem uma ontologia grega ali sendo trabalhada, ou seja, um ser à parte, não é a palavra falada, não é a palavra rema, não é aquilo que sai da boca de um outro ser. João está ali combatendo o gnosticismo e combatendo o logos grego, logos heraclitiano, logos socrático, logos filônico. E deu, pastor. O logos da... Seu tempo deu. Eu vou pedir para os irmãos, veja bem, ó, abraçar o espírito da síntese, né? Que aí o nosso pessoal entende melhor, né? O irmão fez a pergunta, eu entendi a pergunta, de acordo com o meu entendimento, a pergunta se deu a glória que eu tinha contigo, quer dizer, o pronome admite duas pessoas. Eu não vou entrar aqui no juízo de valores, não sou eu que estou debatendo, né? Mas pelo que eu entendi, a pergunta é, como explicar um pronome que admite, exige duas pessoas para que exista, né? Então, para o pessoal entender, e o Michael deu a explicação dele, tá? O Michael deu a explicação dele, né? Agora o Michael vai fazer a pergunta. Não tem a tréplica que você falou, não? Não, depois você vai dar a tréplica depois da sua pergunta. Aí tá. Entendeu? Então vamos lá. Faz a pergunta tem 1 minuto, ele responde em 2, você responde de novo, você dá a tréplica. Manda aí. Tá certo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, professor Ferreira, lá está escrito, e façamos o homem na nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o versículo 17 diz, e criou Deus o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Se vocês acreditam que ali é uma trindade, 3 pessoas distintas, né, então eu queria que você me explicasse por que o homem ele é um ser só, ele não é uma trindade. Bom, aqui, legal, pergunta na área de antropologia misturado com teontologia. Bora, pode começar, 2 minutos, professor Ferreira, começou. Perfeito. Veja bem, ali você tem Gênesis 1, 26, você tem façamos no plural, o homem no plural, e imediato você tem e fez Deus, mostrando que Deus fala de si mesmo no plural. Eu não quero tratar aqui se é plural majestático ou se não é, ok? Nada disso. E o amado pergunta, por que se o homem é a imagem de Deus, por que o homem não é 3? Aqui, eu já respondi a pergunta antecipadamente, mas vou aproveitar. É que a personalidade de Deus é uma personalidade arquetípica, isto é, perfeita. A personalidade que cópias saem dela. E a personalidade do homem é ectípica, isto é,
é uma reprodução. É por isso que nós vemos, eu não posso enviar a minha alma, eu não posso enviar o meu espírito, eu não posso orar a minha alma para que ela faça algo por mim, eu não posso interceder a minha alma, eu não posso fazer uma intercessão a mim mesmo. Essa agência interpessoal não pode acontecer comigo, eu sendo a imagem de Deus. Por quê? Porque eu sou um ser ectípico, ou seja, uma reprodução, e não uma personalidade arquetípica. Então isso aí é claro, isso aí tá muito simples, muito fácil de se resolver. Se eu sou a imagem de Deus, e a imagem de Deus é ontológica, e se Deus é arquetípico, e eu sou ectípico, isso significa dizer que eu nunca vou ter a mesma ontologia de Deus, onipresença, onipotência, onisciência, porque Deus é arquetípico e eu sou ectípico. Então, se não entender isso aí, vai ter essas perguntas confusas mesmo. Vamos lá, Michael. Você faltou 6 segundos, viu, irmão? Mas vamos lá, Michael. 1 minuto para a tréplica. Isso. Não, ali em Gênesis 1:26, ali nós temos o plural majestático, né? Que é o quê? Que é a primeira pessoa do plural no lugar da primeira pessoa do singular para se autodesignar. É Deus falando o que ele vai fazer. E aí o versículo 27, ele volta ali, né, para o singular. E criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança. E aonde é que a gente vê isso? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 14, que Adão, ele foi feito a figura daquele que havia de vir. Então, a imagem de Adão, ele é a imagem de Deus. E quem que é Deus? Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Deus como Espírito é invisível, mas ele tem a sua imagem, que é a sua encarnação. Então, o segundo Adão, Jesus Cristo, você vê, homem e mulher os criou. E olha que interessante, quando Adão dorme, que é uma tipologia da morte, Deus vai lá da sua costela e tira a sua auxiliadora. Jesus Cristo, o segundo Adão, lá na cruz, quando ele morre, é furado o seu lado e sai a igreja. Água e sangue, né, lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo. Então, essa questão de dois ser uma só carne fala do corpo, Jesus e a igreja. O Deus e a humanidade, entendeu? Bom, deixa eu fazer compartilhar aqui. Nós vamos para o intervalo, fica comigo. Agora vamos responder as perguntas do pessoal. Mas deixa eu dizer aqui, a antropologia, o estudo do homem, tá? Eu quero ser bem simples possível, para você entender. Mostra um único homem em três partes, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz isso, corpo, alma e espírito. Da mesma maneira, nós entendemos questões como foi colocado aqui já foi colocado, um homem deixar a sua casa, Gênesis 2:24, iniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne, mas são indivíduos separados. Essas questões são usadas para defender a possibilidade de um Deus quanto essência e trino quanto a personalidade. E com relação a isso, nós temos algumas perguntas para vocês. Vou pedir licença, que eu quero falar alguma coisa com os ouvintes, pedindo que já temos 100 likes. Obrigado, pessoal. Não é? Segura aí, eu volto já. Gente, vamos lá, voltamos aqui com os meus amigos. Vamos agora às perguntas. Vamos ver se a gente consegue ir mais rápido. O Diego Amorim coloca: programa abençoado, Deus conserve em vida ao senhor pastor Cruvinel pelo menos 150 anos. Através da sua vida ajuda milhares de pessoas, como tem me ajudado. Irmão, 150 anos, irmão, tenha dó de mim, eu quero ir embora. Vamos aqui para as perguntas aqui, deixa eu arrumar, pronto. Aqui, pessoal. Professor Cruvinel, irmãos, como explicar a trindade em 1 Coríntios 15:28?
E como explicar o unicismo em João 8, 17 e 18? Trindade, 1 Coríntios 15, 58, que diz, Pastor Ferreira. Diz que na consumação de todas as coisas, o próprio Filho se subordinará àquele que todas as coisas subordinou. É isso que diz. Quando puder responder, dá um toque aí que a gente responde. Pode falar. Ok. Antes eu tenho quanto tempo? 2 minutos? Quanto tempo eu tenho, Rabi? 2 minutos. Quanto tempo? 2 minutos. 3 minutos. Já estouraram aqui, tá dizendo que eu não estou dando tempo para vocês? 3 minutos, vai lá. Não, mas eu estou satisfeito com a mediação do programa, viu? Tá muito bom. Vocês se controlem, vocês se controlem. 3 minutos. Eu não vou controlar aqui, não. Vocês são crentes. Vai lá. Ok, vamos lá. Primeiro, deixe-me dar um adendo aqui. Para poder explicar isso, precisa se entender sobre o logos joanino. João 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, este era Deus já é uma forma pré-existente e contínua de que Jesus já era Deus lá no passado. Daí, a palavra em João é uma palavra ontológica, era um ser, ou seja, Jesus já era um ser, antes de vir ao mundo, um ser. Ele não era uma palavra que estava na boca de Deus, ele era um ser por causa da ontologia que aparece no Logos, que é uma questão filosófica. Então, isso rebate a fala do nosso querido Maico, e quando o Maico fala que Gênesis 1:26 é plural majestático, é impossível ser plural majestático, porque plural majestático se faz com pronomes de tratamento, e ali não aparece pronomes de tratamento. O texto diz assim: Vaiomer Elohim Naaseh, e disse Deus, façamos Hadam Betsalemnu Bi Demutnu, façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se não tem pronome de tratamento, é impossível, nem na órbita de Orion consegue-se gramaticalmente produzir um plural majestático sem pronome de tratamento. Não existe pronome de tratamento aí. Então esquece essa ideia de plural majestático dentro da linguística. A resposta do nosso querido, ao nosso amado, 1 Coríntios 15, 28, eu estou falando rápido assim por causa do tempo. 1 Coríntios 15, 28, diz que na consumação de todas as coisas, o próprio Filho se subordinará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Simples. Jesus era Deus antes de vir ao mundo. Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se de sua deidade, se fez carne, conforme João 1,14, e em fazendo-se carne, a subordinação do Filho entrou em evidência dentro da oikonomia de Deus, isto é, da administração, da forma como Deus trabalha a soterologia. Jesus ressuscitou, mas permanece nos céus ainda como homem. Jesus ainda não está em sua plena divindade, ele está lá no céu ainda como homem. A Bíblia diz que ele foi feito filho de Deus pela ressurreição, está lá em Romanos. Ele ainda está lá como homem, intercedendo. É por isso que Paulo diz que só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E só na consumação de todas as coisas, quando não se fizer mais necessário o ministério filial de Cristo, o ministério intercessório de Cristo, é que a deidade voltará a ser como era antes. Então, quando o texto diz que o Filho se subordinará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, está dizendo que na consumação de todas as coisas, o ministério filial de Cristo deixará de existir e ele, então, voltará. A oração que Jesus fez ao Pai será atendida. Glorifica-me contigo junto com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto é, ele voltará à sua essência arquetípica, ontológica, original. Legal. Quer comentar, Maico, rapidinho ou não? Eu quero responder a pergunta que me fez, né? E a pergunta para o Maicon é como o unicismo explica, tá aí, ó. João 8, 17 e 18, que diz assim, ó. Diz assim, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Não são pessoas? Vamos lá. Isso. Deixa eu pôr meu tempo aqui. Vai lá. Veja bem, olha que interessante. Aqui, Jesus ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo,
e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele fala isso, eles falam bem assim, o seu testemunho não é verdadeiro, você que testifica de ti mesmo. Ou seja, o seu testemunho não vale. E aí, Jesus ele fala bem assim para eles, assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus está falando com quem aqui? Está falando com os fariseus. Então veja bem, o trinitariano ele já erra nesse texto aqui, porque ele fala que, olha o versículo seguinte, o versículo 18, eu sou o que testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou, eu sou o que testifico de mim mesmo e também o Pai que me enviou. Aí eles falam aqui as 2 pessoas que Jesus cita a lei, e eles falam que um é Jesus e o outro é o Pai. Mas olha aqui, olha o erro, o tamanho do erro. Na lei, se eu tenho que alguém tem que dar testemunho, eu mesmo não sirvo para testemunhar de mim. Então, na verdade, aqui tinha que ser 2 pessoas, 2 homens, não poderia ser Jesus e o Pai. Na mente do trinitariano, ele já errou nisso aí. Porque na lei precisa de 2 testemunhas. Eu mesmo posso ser a minha testemunha? Claro que não. Então aqui já tem esse erro. Agora, quem são esses 2 homens que a lei exige? O que Jesus está falando para eles? Jesus, pastor Roberto Cruvinel, está mostrando para eles aqui que os fariseus, eles falavam assim, você é contra a lei, Jesus. Eles tinham Jesus que não guardava a lei de Moisés. Então Jesus mexe na ferida deles. A lei, tem 2 homens lá na lei que dão testemunho de Jesus. É isso que Jesus está falando para eles. Quem que são os homens ali? São Moisés e Elias. Moisés, ou seja, a lei e os profetas que dão testemunho de Jesus. Olha que você vê que maravilha. Porque Moisés falou bem assim, e levantará um homem semelhante a mim, e a esse vocês ouvirem, a alma que não escutar esse profeta será estipada diante do povo. E Elias, ele representa os profetas. O último profeta foi João Batista, que deu testemunho pessoal de Jesus. Ele preparou o caminho do Senhor, o caminho de Jeová. E Jesus é esse Jeová. Então, olha que interessante aqui, só para concluir aqui, olha que maravilha aqui. Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai se transfigurar para Pedro, Tiago e João, as 2 testemunhas estão lá. Os 2 homens que representam que a lei e os profetas que dão testemunho. Então, quando Jesus fala para eles, na vossa lei, diz que é 2 homens. E lá tem, se eles abrissem a lei, eles lessem, eles vão ver lá o Moisés, em quem eles confiavam, e os profetas dando testemunho. Jesus, lá na frente, ele fala bem assim, Moisés escreveu ao meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Então, aqui, não se encaixa a ideia de que Jesus é um e o Pai é outro. E se você ler mais seguinte, o 19, eles falam bem assim, o versículo 18. E Jesus fala, o meu Pai que me enviou é que dá testemunho de mim. Aí eles perguntam para Jesus, no versículo 19, disseram, pois, aonde está o teu Pai? Olha a pergunta que eles fazem. Aonde está o teu Pai? Porque Jesus falou que o Pai estava dando testemunho deles. Agora, onde é que está o Pai? Eu pergunto para o trinitariano. Onde é que o Pai estava dando testemunho? Olha o que Jesus responde para eles. Jesus fala bem assim, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E ele mostra quem? Mostra ele mesmo. Cadê o teu Pai, então, que está dando testemunho de você? Jesus não falou que o Pai está nele fazendo as obras? O Pai que está em mim é quem faz as obras? O Pai é a divindade de Jesus, é o Espírito que gerou Jesus do ventre da Virgem. Então, se você... É igual eu falo, você tem que ler o contexto e entender o que Jesus está falando. A Trindade, ela cega a pessoa para ele não ver isso aqui que está de forma explícita no texto. A unicidade é uma doutrina explícita. O trinitarianismo, ele vai fazer essa divisão. E aí vamos ter esse problema aí de falta de interpretação. Entendeu? Pastor Ferreira, quer comentar? Sim, eu preciso comentar. Veja bem, mais uma vez, com todo respeito, parece que há um atropelo linguístico aí, gramatical, sintático, enfim. A vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Ok, está escrito na lei. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também. Também aqui é um advérbio de modo. Esse advérbio de modo significa do mesmo modo. Também pode ser advérbio de modo e pode ser conjunção. Nessa estrutura frasal, advérbio de modo. Se do mesmo modo, como na lei de vocês 2 testificam, de mim também testifica eu e meu Pai. Então, ou seja, são 2 testificando. Isso é indubitável, isso é indiscutível. Quando o amado diz que Moisés escreveu a meu respeito, ali teria Moisés e Jesus dando testemunho, 2, mais uma vez, o próprio texto que ele usa vai contra o argumento, teria 2. Quando você pega no contexto, ele diz, então me mostra o Pai. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. O fato de Jesus dizer, quem vê a mim, vê o Pai, não significa dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Por exemplo, eu falo, quem vê a mim, vê meu Pai. Antônio Ferreira, nós temos o mesmo modo de agir. E Jesus diz isso, ele prova do contexto.
crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos pelas mesmas obras. As mesmas obras aí significa as obras dos dois. As obras do Pai e as obras que eu faço são as mesmas. Então, crede que eu estou nele e que ele está em mim, pelo menos pelas mesmas obras. Então, quando fala as mesmas obras, quer dizer, obras de dois. Então, não é que Jesus é um Pai, e nem que o Pai é Jesus, é que eu estou no. Há uma diferença do verbo estar para o verbo ser. Completamente diferente. Então, gente, aqui, de fato, de verdade, mostra as duas pessoas indiscutível. Gente, eu vou até pedir um obséquio aqui aos irmãos. Por exemplo, Michael fez a citação aos trinitarianos, isso cega os trinitarianos. Esse tipo de expressão no nosso debate, se eu permitir isso, então eu vou permitir que o negócio ferva, e eu estou querendo deixar a questão bem acadêmica e bíblica. Então eu peço que tome muito cuidado com esse tipo de expressão, tá? Vamos lá, tá bom? Porque é a mesma coisa que dizer, eu creio na Bíblia, eu sou trinitariano, eu creio na Bíblia. Estou dizendo que quem crê diferente não crê na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom, gente? Vamos lá. Eu quero dizer ao Paulo Rogério, Paulo Rogério me mandou um superchat, e aqui quem manda superchat tem a primazia da pergunta, né? Mas, Rogério, você não fez um superchat, você não fez a pergunta. Boa noite, a paz do Senhor, abraço ao meu amado professor José Ferreira. Deus abençoe. Perguntas. Aí ele coloca um monte de versículo, não tem a pergunta. Então, tá bom, Paulo Rogério, perdoa aí. Olha essa pergunta aqui, ó, John William. Peraí, deixa eu ajeitar aqui para o irmão aparecer. Pronto. John William, evangelista Michael, pergunta pro Michael, pro evangelista. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Seria Jesus um solilóquio? Michael. Veja bem, você vai ler lá em João, que diz bem assim, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus está conversando com Nicodemos, e ele está falando dele mesmo, e ele diz que ele está no céu. E agora eu faço uma pergunta. Então, qual é a dificuldade que você tem de ver Jesus ali e ver a voz no céu? Porque aí é a dupla natureza. Ou seja, o Espírito que está em Jesus, ele tá... Agora, por que ele está dando testemunho à voz? Por que a voz veio? Só um minutinho, só para dar compreensão, tá? Se Jesus é Deus, e aí para unicista e trinitariano, tanto faz, unicista e trinitariano se acredita que ele é Deus, ele disse, onde eu estou, estejais vós também, João 14:3. Então, a pergunta do irmão aqui é se quando Deus disse isso acerca de Jesus, considerou Jesus um solilóquio. Não. Você entendeu? Ele está citando o Monte da Transfiguração, isso. Ele está citando o Monte da Transfiguração. Sabe por que essa voz bradou? Essa voz bradou por causa da falta de entendimento de Pedro. Porque na hora que Pedro vê ali os três ali, ou seja, as duas testemunhas ali, ó, Moisés e Elias, eles estavam ali para dar testemunho, a lei e os profetas dando testemunho da graça. Ali é uma tipologia. E ali, então, quando Pedro fala bem assim, ó, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A nuvem vem e oculta os dois, porque, tipo assim, o ministério agora é da graça, lei e os profetas passou. E aí é uma repreensão para Pedro. Este é o meu filho amado, este ouvi. Ou seja, a voz vem para advertir Pedro que o ministério agora é de Jesus e nada de lei e profeta. Mas ele considera Jesus um solilóquio aí, como se Deus estivesse falando com ele mesmo? Essa que é a questão. Porque o solilóquio é assim, ó, o que é soliloquiar? É falar consigo mesmo. Certo. Então, se o pai... o que ele está perguntando é assim, o irmão Michael, ele está perguntando assim, se o pai e o filho são a mesma coisa, ou uma manifestação, tá? Então, nesse caso, essa palavra seria um solilóquio. Deus está falando com ele mesmo. Ou ele está falando acerca de uma outra pessoa, que seria o filho. É isso, entendeu, Michael? Não, é porque o pai ele tem que ser glorificado no filho. Lá em João 17:3 diz assim, ó, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, tá vendo? O único Deus, falando de Deus, é um só, a ti só, é singular. Olha o pronome pessoal aí, ó, a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, que é a sua palavra.
Então, ou seja, Deus está dando testemunho da sua palavra, a palavra de Deus está ali corporizada, entendeu? Por exemplo, se eu digo que creio que Deus existe, mas ao mesmo tempo eu falo que eu não creio na sua palavra, por exemplo, eu creio na existência do professor Ferreira, mas não acredito em nada que ele prega, isso não adianta, é igual o caso dos judeus. Os judeus creem nesse Deus único que criou os céus e a terra, mas quando esse Deus se manifestou em carne, eles não acreditaram na manifestação do próprio Deus. Mas, irmão, então é Deus dando testemunho da sua palavra. O Pai está no Filho fazendo as obras, entendeu? Ao meu juízo, me parece que você não respondeu a pergunta do John William. E aí, professor Ferreira? Veja bem, não é um solilóquio. Por que não é um solilóquio? Solilóquio é um recurso da dramaturgia, é um recurso dramaturgo, em que a pessoa fala na primeira pessoa de si mesmo, falando consigo, conversa consigo mesmo. Isso é uma linguagem dramaturga, solilóquio. O que acontece? Você não tem aí um enredo dramaturgo, então não é solilóquio. Se aí é solilóquio, então deve-se ser solilóquio também todas as palavras em que Jesus fala: Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, glorifica-me a mim, eu rogarei ao Pai. Graças te dou, Pai, porque sei que sempre me ouve. Isso daí também seria solilóquio, que sempre me ouve. Daí, o evangelho seria, todo o enredo do evangelho seria um enredo dramaturgo, seria uma mera dramaturgia, e nós não teríamos ali nada de historiográfico, nada de historiografia. Não se pode fazer teologia em cima de dramaturgia. Por exemplo, portanto, concluindo, de fato e de verdade, o texto revela duas pessoas, isso é fato, isso é indiscutível. Se não é um solilóquio, a única possibilidade correta é que seja o pai falando de uma pessoa distinta, é isso, professor Ferreira? Sim, exatamente. O pai falando de uma pessoa... É a mesma coisa que acontece com a pergunta do Rafael, né, gente? Que a resposta de vocês é igual, é idêntica, né? Sendo batizado no seio da água, eis que abriu o céu e o Espírito de Deus descendo como pombo vindo sobre ele, que a voz, esse é meu filho amado. Então a pergunta é idêntica, né, gente? Agora, olha essa pergunta, a resposta é idêntica, né? Tiago 10, pastor, as relações da Trindade com as criaturas, não há hierarquia, mas a relação intratrinitárias das pessoas divinas, um como pai, outro como filho gerado, outro como espírito concedido. Vocês entenderam a pergunta? Sim, eu entendi. Então vai. Eu entendi. Veja bem, é uma única divindade, tá? É uma única divindade. Aí é o intratrinitarianismo, ou seja, as pessoas da Trindade dentro delas mesmas se relacionando. É aquilo que eu já havia falado a princípio sobre a oikonomia auto-ontológica, ou a autocoinonia ontológica de Deus, ou seja, como Deus se relaciona com suas próprias pessoas, com as próprias pessoas da divindade. É o único ser, as manifestações desse ser distingue as pessoas, por quê? Porque existe relacionamento interpessoal. Esse relacionamento interpessoal já parte desde a eternidade. Agora que eu tinha contigo, a palavra estava com Deus, eu voltarei para o Pai. Então, se eu voltarei para o Pai, ao estado original, a glória que eu tinha contigo, então Jesus voltará a ser a palavra novamente, ou seja, Deus vai engolir Jesus no final de todas as coisas. Ou seja, desculpe a expressão, não quero ofender o meu nobre Michael, mas é como se Deus fosse engolir Jesus. Mas essa palavra que estava lá no princípio com Deus, ela é ontológica, ela é um ser, etentia, hipóstasis grego, etentia, latim, ela é um ser, persona, ela é um ser, ela é uma essência, lá na eternidade, antes de se manifestar. Portanto, interpessoalmente, não há subordinação no que tange a ontologia do ser de Deus, mas três pessoas, e isso não impede de ser o único ser, pois nós vimos aí que o homem e a mulher, eles são uma só carne. O homem e a mulher. Michael, pessoal, eu quero pedir a vocês que deixem um like, já passou de 118 likes, está subindo aí, tem um bocado de gente assistindo, eu sei que vocês estão cansados, mas segura comigo um pouquinho. Michael, você pode comentar o que o pastor Ferreira falou, mas só para constar,
O Michael não está sozinho na brincadeira, não, ó. O Marcos Vasconcelos diz, não existe trindade. De Gênesis a Apocalipse mostra um único Deus, que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode comentar, Michael. Isso. Olha para você ver, ele falando assim, ó, acerca da palavra voltar para Deus. Será que Deus iria engolir a sua palavra? Agora, olha que interessante. Lá em João 17, o versículo 5, aquela hora não deu tempo, eu vou aproveitar já concluir a minha resposta aqui com o versículo 13, de João 17, que ali é uma oração sacerdotal. Então, olha para você ver, quando Jesus ele ora, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto contigo, eu perguntaria, como é que Jesus vai ser glorificado? Né? Eu nunca vi o trinitariano me responder. Agora, olha a resposta aqui, mas agora vou para ti e digo isso no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. A palavra de Deus, que estava ali em carne como ser humano, ela vai voltar para Deus com a obra concluída. Porque lá em Isaías 55:10 fala bem assim, ó, assim como desce a chuva e o vale do céu sobre a terra, e para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar, dá semente ao semeador, pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra que saiu de Deus se encarnou, realizou a grande obra da redenção. Lá na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. E agora ele volta para Deus com a obra concluída e assenta-se na glória. E lá na glória agora, essa palavra é o tabernáculo de Deus, aonde Deus está. E a glória que ele vai ser glorificado é a igreja, que é o seu corpo, recebendo o mesmo Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, é porque o tempo aqui é muito curto para explicar detalhadamente. Mas é isso mesmo, a palavra de Deus voltou para Deus com a obra concluída. Amém? Vai lá, professor Ferreira, vai lá. Ok, vamos lá. Olha só o texto. Glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo. Observe. Primeiro, o pronome contigo aí, que você tem um pronome oblíquo da terceira pessoa, se é assim consigo, está aqui contigo. O pronome contigo aí é um pronome de adjunção. Não é a glória que eu tinha em ti. Não é locativo. Não é dentro de ti. É contigo, é ao lado de ti, é junto de. Não é dentro de ti. Então o pronome anula completamente essa ideia. O versículo 3 diz, mas agora vou para ti, vou para ti, não é vou em ti, mais uma vez, não é nada locativo, é adjuntivo, é aquilo que nós chamamos de adjunção em linguística, é uma expressão adjuntiva, eu vou para ti, eu vou para junto de ti, eu vou para perto de ti, eu vou para o lado de ti, e foi o que Estevão viu, o Filho de Deus à destra do Pai. Então, se Jesus foi glorificado e voltou para dentro do Pai, como era a palavra original, então Estevão só viu a palavra dentro da destra do Pai, né? Ou seja, gente, linguisticamente, teologicamente, logicamente, é assim... É de uma inocência tamanha. Quero pedir aí, pastor, que a gente tem que tomar cuidado com certos termos, como eu pedi que não se usasse. Sim. Essa de inocente é uma questão de crença, tá? Agora, olha aqui, então, professor Ferreira, essa questão aqui é uma pergunta de um unicista e o senhor desenrola ela, olha aí, ó. Essa pergunta é um problema para os trinitários. Pode um Deus orar para outro Deus, sendo coiguais? Jonathan Domênico faz a questão. Não pode. Um Deus não pode orar para outro Deus sendo coiguais. E por que um Deus não pode orar para outro Deus sendo coiguais? Porque você teria aí um diteísmo, no mínimo um diteísmo. E não é um diteísmo, é um único Deus. É o único Deus. Agora, esse único Deus, ele subsiste em três pessoas, e eu volto novamente à questão da personalidade arquetípica para a personalidade ectípica. Se não entender isso, vai ficar difícil de entender as escrituras. Então, dentro da personalidade arquetípica de Deus, é o único Deus, não existe dois deuses. Jesus não é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, como se fossem três deuses. Não, é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um Deus, o único Deus. Só que esse único Deus,
ele é tripessoal e ele se relaciona consigo mesmo de uma forma tripessoal, diferente de nós seres humanos, que nos relacionamos conosco mesmos. Eu não posso enviar meu espírito não pode ir ali morrer por alguém e depois voltar para mim, porque se meu espírito sair eu morro junto. Ou seja, o que acontece? A personalidade do ser humano é ectípica e a de Deus é arquetípica. Então, o problema é, não há uma oração de um Deus a outro Deus sendo coiguais, porque não existem dois deuses. É um Deus em três pessoas. Michael, tá aberto, vai lá. Olha aqui para você ver aqui, ainda para dar mais uma ênfase em João 17:5 aqui. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você já prestou atenção que a Bíblia não diz que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo? Então essa glória que Jesus está falando é porque antes de Deus enviar a sua palavra, o verbo da encarnação, antes dele realizar essa obra, isso na mente dele, esse plano, fala do plano. Glorifica-me com a glória que eu tinha junto contigo. Por quê? Porque a palavra, antes dela ser verbalizada, dela ser enviada, ela está em Deus na sua mente. Ó. A minha palavra está comigo, aonde? Na minha mente. O plano, é o plano. Essa glória, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, está falando da obra redentora. E aí Jesus aqui já como sacerdote, é uma oração, você tem que atentar aqui, professor Ferreira, que é uma oração sacerdotal. Jesus está falando aqui como sumo sacerdote. Né? E aí ele está falando o quê? Daquela obra que Deus planejou, que é a glória que ele tinha, ele vem, realizou e volta para Deus com a obra concluída, e a sua igreja que recebeu o benefício dessa obra vai receber a divindade. Então, assim como o Pai está no Filho realizando as obras, agora o Pai continua no Filho, na sua igreja, que é o seu corpo. E aí nós temos a unidade da fé. Então, o João 17, glorifica aquela glória que tinha junto contigo, e essa glória está falando o quê? Do plano de salvação, porque a Bíblia, todo o centro da Bíblia é o plano salvífico. A pessoa que crê na Santíssima Trindade, ele lê esse texto aqui, e ele vai imaginar o quê? É uma questão de divindade, do Pai junto com o Filho, na glória, não é isso, está falando sempre do plano da salvação, da obra redentora concluída. Se você lê atentando que aqui é uma oração sacerdotal, você entende esse texto. E aí o 13 ele fala, mas agora vou para ti. Ou seja, a palavra com a obra concluída voltou para Deus. Só que agora ela não está dentro de Deus, viu, professor Ferreira? Ela está onde? Ela é o tabernáculo de Deus. Conforme lá em Apocalipse 21:3 diz, eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens. Apocalipse 21, do versículo 5 ao 7, Jesus está ali como Deus Todo-Poderoso. E o versículo 7 ele fala, aquele que vencer dará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ó Jesus falando aqui, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Porque ele é o único Deus verdadeiro que se manifestou em carne. Amém? Meus amigos, diletos companheiros. Você quer falar, pastor Ferreira? Sim. Então veja bem, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Você tem um vocativo aí. No vocativo, Jesus está rogando. Glorifica-me com o quê? Com a glória que eu tinha contigo. Então a glória aqui é algo à parte de Jesus e à parte do Pai. Então glorifica a mim, contigo, glorifica-me contigo, eu contigo, glorifica com o quê? Com a glória. Você tem terceiro elemento do discurso. Então a glória nem é o Pai e nem a glória é o Filho, nem é o plano da salvação, mas é o estado glorioso em que se encontrava o Pai e o Filho. Quando diz que a palavra está na mente de Deus, impossible, porque adinatus em grego. Por que impossible? Por que adinatus? Por que impossível? Porque a palavra em João, ela é ontológica, ela é um ser. É a palavra ontológica, é um ser que existia como ser já antes de vir ao mundo. É palavra ontológica, não é palavra falada, não é palavra na boca de Deus, não é palavra de Deus, não. É ontológica, ali é um ser ontológico. E quando diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aí você tem uma figura de linguagem, um antropomorfismo. Na verdade, o Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O escritor aos Hebreus 9, 26 e 27 diz assim, de outra sorte seria necessário morrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, está dizendo que não morreu. E aí, morreu ou não morreu? Não morreu. E agora? Não morreu. São figuras de linguagem, são antropomorfismos. Então, você pegar uma penca de versículos, uma palavra aqui, outra palavra ali, e sair fazendo link, atropelando a sintaxe, a semântica, a estilística, é complicado. Com todo carinho e respeito. Irmãos, deixa eu dizer aqui, nós estamos chegando ao final. Peraí, Michael, segura aí um pouquinho.
E eu estou rindo um pouco aqui, meus amigos, que, veja bem, o professor Ferreira é meu amigo há anos, né? É um dos E seu fã também. Na verdade, eu sou amigo e fã, né, mestre? Bondade sua. É Goemi, Roelarristos, Adelfomo, sou o menor dos meus irmãos, amigo. Aquele que. Elarristos, daquele que vem por último, ajudando a empurrar, não de microsa, mas, Sim, não de pequenez. mas eu estou vendo aqui, tem o pessoal se inflama. O Michael eu conheci há pouco tempo e ele sempre foi muito educado, tá aí tranquilo. Michael é uma benção, uma benção. E é engraçado que o pessoal fica inflamado aqui, irmão, não dá. Deixa eu dar um adendo aqui em um segundo. 10 segundos. O Michael quer falar, viu? Quero deixar muito bem claro aqui que eu não tenho o Michael como um herege poseudicista. Quero deixar isso aqui muito bem claro. Tá? Porque, de certa forma, ele entende a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, embora não seja dentro da minha concepção, dentro do meu entendimento, mas ele não nega isso aí. Quero deixar isso aqui muito bem claro. Tá? Era isso. Ai, meu irmão, ó, o pessoal está dizendo que eu dei muito pouco tempo para vocês, mas, irmão, vocês estão cansados e eu também. Eu quero fazer uma proposta aos meus amigos e irmãos aqui. Vamos voltar a esse debate, só que vamos fazer diferente. Você sabe que eu procuro ser imparcial, né? Eu procuro ser imparcial. Sim. Eu vou colocar os textos para vocês fazerem exegese aqui no ar. O texto, porque assim, ó, às vezes a gente cita texto tal, texto tal, texto tal. O Michael citou um monte deles, e citou de cabeça muitos deles. Citou até mais que o professor Ferreira, diga-se de passagem hoje, viu, Ferreira? Sim. O Ferreira sim. Gastou tempo para explicar os textos, explicar o texto, isso, quem está dizendo é isso, isso, isso. Bom, a gente fazer um debate exegético. Eu vou colocar o texto. O que vocês acham desse texto? Tem trindade aqui ou não? E vou ficar cutucando. Da mesma forma, no textos, por exemplo, Deus é um. Se ele é uma, três, como é que é esse negócio de três? E vou estar aqui, ó, escrito. Vocês topam isso? Perfeito, sim. Podemos voltar? Porque aí eu vou deixar os textos aqui, ó, e não vou deixar ninguém fugir do texto. Por exemplo, se o Marco... não, mas não, Marco, é isso aqui, ó, quero saber isso aqui. Explica isso. Sim. E não vou mostrar para nenhum dos dois. Pode ser assim? Pode. Irmão Ferreira, e esse texto aqui, irmão Ferreira? Como é que ele é o primogênito? Que negócio é esse? Ó, aí eu quero saber. Aí, não, mas não, tá bom. Esse texto é correlato? É paralelismo real? É referência real? Legal. Se não for, eu corto. Não, volta pro texto. Vamos analisar. O que vocês acham? Perfeito. Acho perfeito. Excelente. Então segura aí, gente. Só pra gente ver, pra gente honrar o pessoal que tá com a gente, é o Rodrigo. Não dá tempo, Rodrigo, de ler as perguntas. A fala de um eloquente... Nossa, Deus, eu não queria nem ter colocado... Irmãos, respeito, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Tá? No meu programa, respeito. Até... Olha, vocês já viram eu debate? Uma vez me perguntaram, eu debati com uma pastora do movimento LGBT, inclusiva, e eu chamava na televisão pastora, o pessoal gritou, o pessoal achou ruim comigo, eu falei, gente, não fui eu que ordenei, e se eu não respeitar, eu vou dar liberdade de ser desrespeitado. Não é? Gente, nossa luta aqui não é contra a pessoa. O pessoal está pedindo para aumentar o tempo. Vamos aumentar o tempo. Aqui, ó. Elogia ao Michael, está de parabéns, só na Bíblia, muito fácil de entender. O pessoal está dizendo, Curvinel, mostra o tempo. Aqui está indo bem. O Jonathan Domênico... Talvez acho que não tenho muito entendimento no debate teológico, faz parte. Né? Deixa eu ver. Faz parte. Ivan Alisson Romero, realmente o Ferreira está de parabéns. Conclusão, cada um tem os seus seguidores aí, tá tudo certo. Normal. Entendeu? Aqui, ó, Jusileide, parabéns, evangelista Marco. Pessoal, deixa um like, eu quero chegar a 150 likes aqui, eles vão dar, eles não vão falar ainda, só quero mostrar o que vocês estão falando. Pergunta ao pastor Ferreira, Jesus está na deidade ou a deidade está em Jesus? O negócio do Tostines, né? Segura aí. Aí, ó, pessoal, Ivan Alisson.
tem umas perguntas que são inspiradas. O pessoal tem uma... O pessoal pensa bem, ó. Quando Deus encarnou, o céu ficou vazio. Fala sério, aí, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Excelente debate, pena que pouco tempo. Também, gente, 1h30 passamos já. Eu não quero, ó, o pessoal está com fome. A gente, pelo menos eu e o professor Ferreira já temos uma certa idade. Já era para a gente estar descansando. Quero dizer que eu sou trinitariano, viu, pessoal? Para quem não sabe, eu sou trinitariano. Já fiz vários debates sobre isso. Hoje eu estou aqui me esforçando para dirigir um debate com imparcialidade. Espero que os meus irmãos, que os unitaristas também levem isso em consideração. Pastora Tatiane, eu não sei quem é a pastora Tatiane. O pessoal colocou aqui. Ó, gente, deixa eu ver aqui, pessoal. Olha, ó, o pessoal tem, o Michael tem o pessoal dele aqui, ó. Glória a Deus pela vida do Michael, ótima explicação. Mas você, ó, essa que nós vamos fazer, o negócio vai ficar a ferver. Porque aí eu vou entrar no debate com os dois. Tá bom assim? Com os dois. E vou apertar dos dois lados. Dos dois lados, eu quero saber. O que vocês acham? Gente, vamos produzir o caldo. Hã? Vamos produzir o caldo, pode apertar. Vamos, vai ser legal. Vai ser legal. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou dar 3 minutos para vocês concluírem por que você crê no unicismo, certo? Certo? Vou começar com o mais novo, que é o Michael, deve ter uns 30 anos aí. Vou conversar com o evangelista Michael. 37. Vou colocar na tela eu vou colocar como vocês podem segui-lo, como vocês podem conhecer o canal dele, tá? E depois fazer a mesma coisa com o professor Ferreira, tá bom? Pode ser? Conclusões finais com o evangelista Michael Knight. Vamos lá, unicista, lá do Centro-Oeste. Jesus, ele, lá em João capítulo 14, versículo 7, ele conversando ali com seus discípulos e revelando quem ele realmente é, ele fala bem assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que interessante, ele fala para os discípulos que eles tinham visto o Pai. Só porque os discípulos, ouvindo aquilo da boca de Jesus, falou assim, ué, vós o conheceis e o tendes visto o Pai, nós não vimos o Pai. Aí Filipe faz a pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Por que ele diz isso? Porque Jesus falou que eles tinham visto o Pai. Olha a resposta de Jesus, que é uma revelação, irmãos. Olha a resposta de Jesus. Felipe, estou, olha o pronome pessoal aí, ó, para quem gosta da gramática. Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Porque o Pai, irmãos, é o Espírito que gerou esse corpo. Então nós temos que entender a dupla natureza. Jesus revelando quem ele realmente é. Paulo falou bem assim, nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual os sábios deste mundo, os teólogos, não compreenderam, porque se eles tivessem compreendido, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Tá vendo? E ouve, Israel, o Senhor vosso Deus, ele é o único Senhor. Jesus, ele é o Senhor da glória. Lá em João 8:24, ele diz, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora, o que significa o eu sou? Você lembra quando Moisés foi lá no monte e perguntou, Senhor, qual que é o teu nome para que eu diga aos filhos de Israel, eles me enviaram? E lá a palavra fala assim, ó, diga aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. O eu sou é o Deus de Israel. Lá em Isaías 43 fala, vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Né? E você vai ver que isso se cumpriu com João Batista. Ele preparou o caminho de Jeová. Jesus Cristo é o Deus que é Espírito que se encarnou. Lá em Apocalipse 1:8, o que é o eu sou aí, irmãos? Ó, a unicidade aí, ó. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era, o dado passado e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá vendo? É um só, é o Todo-Poderoso. E se você for lá para Apocalipse capítulo 21, do versículo 5 até o 7, diz, e lá está escrito assim, ó, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, me escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber das fontes das águas da vida. E quem vencer, é a palavra de Jesus, ó, tá de vermelho. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tá vendo? Conforme Isaías 9:6, que diz, o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Lá em Efésios 4, Paulo falando sobre a unidade da fé, vai procurar e guardar a unidade da fé, né, pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só espírito. Ó, e um só corpo, Filho, um só espírito, Pai, que habita no Filho. Eu e o Pai somos um, é um só corpo e um só espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Batismo em nome de Jesus. Tá vendo? É outro termo que a gente pode falar depois. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, por todos Filho e em todos Espírito Santo. É o único Deus, igual ele diz lá em Isaías, ó, assim diz o Senhor, o seu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho, não tem três pessoas, tá vendo? Sozinho, estendi os céus, espalhei a terra por mim mesmo, porque esse é o nosso Deus, né? Que prometeu nos salvar. E para nos salvar, a lei exigia derramamento de sangue, por isso que foi necessária a encarnação. Então, se ele nos perdoou, a dívida que estava sobre nós, que tinha que ser paga para a lei, foi transmitida para ele. Então, ele, na sua carne, ele veio, e lá na cruz, ele derramou o seu sangue. Atos 20, 28 diz que o sangue é sangue de Deus, que é Espírito, que gerou aquele corpo. Olhai por vós mesmos, por todo o rebanho, qual o Espírito nos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Sangue de quem? Sangue do Espírito. Deus é Espírito, que enche céus e terra. Então, se você entender a dupla natureza, você vai ver a fala de Jesus, porque é Deus, né, vindo e se manifestando como homem. Por isso que você vai ver uma fala dupla. Não é duas pessoas distintas, uma divindade conversando com outra divindade. É um único Deus que se manifestou em carne, mas para os seus discípulos e para a sua igreja, ele revelou quem ele era. 1 João 5,20, e os discípulos entenderem isso que eu estou explicando para vocês. Lá está escrito bem assim, ó. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque Jesus Cristo, conforme Apocalipse 19:13, ele é a palavra de Deus. E aquele que está vestido com um manto salpicado de sangue, cujo nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma pessoa distinta. Ela é o próprio Deus. Filho se trata da encarnação, irmãos. Tá bom? Deus abençoe. E aí, olha, quem quiser encontrar o canal do Michael, tá aí, YouTube Rei Eterno, o WhatsApp do Michael tá na tela, né? Fica agora que vamos ouvir o pastor Ferreira. E eu volto com vocês dois, só um minutinho. Pastor Ferreira aqui também tem seu tempo aí para suas considerações finais, explicar sobre a doutrina trinitariana. Pastor que é professor de grego, ele é teólogo, pastor das Assembleias de Deus. Tela para professor José Ferreira. Veja bem, todos os textos que falam de um único Deus, eu sozinho fiz os céus, eu sou Deus e fora de mim não há outro Salvador, todos esses versículos estão em perfeita harmonia com a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade ensina que só existe um Deus. Quanto ao Shema, em Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, essa expressão errada, esse numeral cardinal que, ora, cumpre função adjetiva, fala que há um único Deus, sim, é o único Deus, e é fato, isso é fato. No entanto, essa unidade, esse único Deus, o próprio numeral errado, não exclui a possibilidade de ser uma unidade composta. Você vê isso em Gênesis 2:24, quando diz que o homem deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Lemassar, errado, o mesmo termo, uma só carne, mas duas pessoas. Então tá, é o único Deus, Errado Elohim, errado Ha-Elohim. Isso indiscutível, indubitável. No entanto, não há no errado a impossibilidade da existência de mais pessoas. Quando esse Deus começa a se revelar progressivamente, ele se revela em três pessoas. Assim sendo, o Filho intercede e o Espírito intercede. A ação de intercessão, ela não tem razão de ser se não for alguém intercedendo a outrem. Só há uma intercessão quando se tem um réu, se tem o juiz na sua sentença judicativa e o intercessor, o intermediário entre o réu e o juiz. Esse intermediário
não pode ser o juiz. Esse intermediário precisa legalmente ser uma terceira pessoa que se põe entre o réu e o juiz. Assim o Espírito Santo intercede e Jesus também intercede, logo a distinção das pessoas está categórica, enfática e plausivelmente relacionada. A forma pronominal de tratamento, eu sei que tu sempre me ouves, o filho fala do pai, glorifica-me contigo, o filho fala do pai, com a glória que eu tinha contigo, o filho fala do pai, o filho fala do Espírito, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar, ou seja, o trocadilho pronominal de pronomes pessoais de relacionamento dentro de uma locução em que interlocutores se relacionam, interlocutores se dialogam, revelam a distinção das pessoas da divindade. Quanto à palavra de Deus, Jesus ser a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra aí é um ser ontológico, um ser ontológico, isso é indubitável, isso é indiscutível. Até o pano de fundo histórico-cultural filosófico de João 1 é uma resposta à ontologia da questão do demiurgo e do ser criador da filosofia grega. Isto é um ser, é ontologia. Não é uma palavra que estava dentro de um ser e saiu de dentro desse ser. Quando diz um só corpo em Efésios 4, corpo ali é a igreja, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, e um só Espírito, um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus e Pai de todos, o Pai, e um só Espírito, o Espírito Santo, e um só corpo é a igreja, onde quem habita? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, na oração, no ensinamento de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem uma oração polissindética em que o síndeto, que é a conjunção cai, que seria I, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, esse síndeto dá ênfase à distinção das pessoas, isso também é indubitável, isso também é indiscutível. Assim sendo, temos um Deus em três pessoas, sem sombra de dúvida. Meu muito obrigado. É isso aí, Pastor Ferreira, o senhor quer divulgar o quê? Tá aí, ó, o seu site tá aí no trabalho, você tem um curso de manuscritologia, não é isso? O seu Instagram é @itp.ferreira. Eu quero divulgar apenas o meu curso de manuscritologia. Curso de grego aqui eu indico do meu amigo professor Cruvinel. Faça o curso de grego com ele, você não vai se arrepender. É um mestre por excelência, eu sei que é, porque eu o conheço de perto. Tá? Dispensa comentários. Então vamos para o meu curso de manuscritologia. Manuscritologia do Novo Testamento. www.professorferreira.com.br. Lá você vai aprender tudo sobre o texto do Novo Testamento, sobre as variantes, sobre os acréscimos, os papiros, os óstracos, os talismãs, os pergaminhos, tudo sobre as alterações, sobre o texto bizantino, texto eclético, texto majoritário, texto recepto, texto crítico, texto alexandrino, texto ocidental, texto cesariense, texto eclesiástico, vai estar tudo lá. A Bíblia teve acréscimos? Teve. Como resolver esses acréscimos? Também você vai encontrar nesse curso de manuscritologia do Novo Testamento. São 6 módulos, cada módulo uma apostila, e videoaulas para cada módulo especificamente. No final, um diploma pelo Instituto Teológico Professor Ferreira, que será enviado ao seu e-mail. Um curso de R$ 2.500 por R$ 279,90, você pode parcelar em até 6 vezes pela Hotmart. Obrigado, mestre. Maravilha, maravilha. Nesse curso de manuscritologia aí, você fala dos manuscritos aí do segundo e do terceiro século que transformaram as irmãs no ministério esposa de obreiro? Sim, também, também. Olha a provocação. Gente, é o seguinte, nós vamos terminar aqui. Agora, meus irmãos, olha, eu agradeço. Eu quero fazer uma oração com vocês, porque crente não termina discutindo, crente termina orando. Então nós Meu vamos professor, Oi. Deixar um abraço para o pastor Maurício, na Assembleia de Deus de Madureira, Vila Líbano, ali em São Paulo, pastor Maurício e toda a igreja, meu amigo, beijo! Bom, Maurício, Deus abençoe. Gente, falta 9 likes para 150. Me deixem felizes
ali no canal do YouTube, dê ali os likes para chegar a 150 likes, enquanto nós oramos. Vamos orar juntos, irmãos. Talvez você precise de oração, não é? Talvez você precise da intercessão. Eu vejo gente aqui sendo parcial. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Seja parcial ao lado de Cristo. Defenda a ideia, não a pessoa especificamente, a ideia. Aliás, combata uma ideia, mas não uma pessoa, porque Deus ama todos nós. Fica tranquilo, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Salvador, nós te bendizemos, te louvamos, declaramos a tua majestade, te louvamos porque o Senhor, Pai amado, tem guardado as nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que estão assistindo esse programa hoje. Ao teu nome seja glória, ao teu nome seja louvor, ao teu nome seja majestade. Nós te amamos, Senhor. Oramos, Pai, a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, o Senhor é bom, fique com Cristo. Encerramos agora esta programação em nome de Jesus.